Olá a todos! Quero compartilhar com vocês algo que mudou radicalmente a minha forma de enxergar e interagir com o mundo. Não se trata de uma filosofia complicada ou de uma técnica mística, mas de uma habilidade simples e poderosa que eu chamo de desprendimento. Pense nisso como um superpoder que, uma vez dominado, permite que você navegue pela vida e pela liderança com uma clareza e uma calma que a maioria das pessoas nem sonha em ter. A maioria de nós vive em um estado de constante envolvimento. Estamos imersos nos nossos problemas, nas nossas emoções, nos conflitos do dia a dia. É como se estivéssemos olhando para a vida através de um tubo, com um foco tão estreito que só conseguimos ver a superfície da coisa. O desprendimento, no entanto, é a capacidade de dar um passo atrás, de sair desse tubo e de ver a situação de uma perspectiva mais ampla. Não significa que você se torna indiferente ou frio. Pelo contrário, significa que você se torna mais capaz de tomar decisões racionais e eficazes, porque não está mais sendo arrastado pela correnteza das emoções. Eu aprendi isso da maneira mais inusitada. Em um dos meus primeiros trabalhos, eu estava em uma situação de treinamento, simulando uma operação em uma plataforma de petróleo. Estávamos em uma fila, ombro a ombro com o meu time, cada um olhando pelo visor da sua arma. Eu era o mais novo e inexperiente da equipe e estávamos todos esperando por uma ordem. O tempo foi passando e ninguém falava nada. 1 segundo, 2, 10, 20 segundos. O que parecia ser uma eternidade para mim foi a prova de que estávamos todos em um estado de paralisia. A minha visão estava restrita. Eu via apenas o que estava bem na minha frente. O meu campo de visão era minúsculo, talvez uns 20 graus. Eu estava tão focado no meu pequeno pedaço do problema que não conseguia ver a imagem completa. Mas algo dentro de mim disse que eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu fiz algo que me parecia insignificante na época. Dei um único passo para trás, apenas um pé, talvez 30 centímetros. O suficiente para que eu saísse daquela linha e pudesse ver o que estava acontecendo ao meu redor. E foi aí que o mundo se abriu, literalmente. Quando eu dei aquele passo, vi o meu líder, os meus colegas, todos eles com os olhos grudados nos visores, com a mesma visão estreita que eu tinha momentos antes. Eles estavam presos no problema, incapazes de ver a solução que estava bem na nossa frente. Eu, por outro lado, agora tinha uma visão panorâmica. Eu podia ver o cenário inteiro, a necessidade do momento e o que precisava ser feito para seguir em frente. Naquele momento, eu me enchi de coragem e fiz a chamada que todos estavam esperando. Foi uma coisa simples, mas que rompeu o silêncio e o impasse. E para a minha surpresa, ao invés de ser repreendido por um novato se intrometendo, a minha chamada foi aceita e a equipe inteira a repetiu. Nós completamos a missão com sucesso e quando o debriefing aconteceu, eu fui elogiado por ter feito a coisa certa. Eu não era o mais experiente, mas fui o único que conseguiu enxergar a situação com clareza. E a única razão para isso é que eu me desprendi por um momento. Eu me afastei do problema para poder ter uma visão mais ampla. Esse pequeno passo me ensinou uma lição que carrego até hoje. A solução para os seus problemas não está dentro do problema em si. Você tem que sair dele para poder olhá-lo de fora, fazer uma avaliação e decidir o melhor caminho a seguir. E às vezes você descobre que o problema nem precisa ser resolvido, ou que ele se resolverá sozinho se você apenas fizer um pequeno ajuste. Pense na sua vida. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado por uma situação? Talvez seja uma discussão acalorada com um colega de trabalho, um problema financeiro ou um conflito familiar. Quando você está no meio disso, a sua visão é como a minha visão naquele dia, estreita, focada no seu próprio ponto de vista e nas suas emoções.
Você fica cego para a perspectiva da outra pessoa, cego para a solução, cego para a possibilidade de que o problema pode não ser tão grande quanto parece. O desprendimento é a ferramenta que te permite dar um passo atrás e ver o quadro completo. É a capacidade de se afastar emocionalmente do caos para poder agir de forma lógica e eficaz. É o que transforma uma reação impulsiva e emocional em uma resposta pensada e estratégica. O desprendimento não é algo que acontece por acaso. É uma prática deliberada, um conjunto de hábitos que você pode incorporar na sua vida para se tornar mais calmo, mais perspicaz e mais eficaz. 1. O passo físico e metafórico. No meu caso, a primeira lição veio com um passo literal para trás. E eu descobri que essa ação física tem um poder imenso. Se você está em uma reunião que começa a esquentar, ou em uma conversa que está se tornando um conflito, tente algo simples. Afaste sua cadeira da mesa, mude sua postura. Essa pequena ação envia um sinal para o seu cérebro, informando-o de que você está mudando de perspectiva. Você está literalmente criando distância física e, por extensão, distância emocional da situação. Isso rompe o padrão de foco estreito e permite que você veja a situação de uma nova maneira. Pense em um argumento com seu parceiro. Em vez de se inclinar para a frente, gesticular e levantar a voz, tente dar um passo para trás. Coloque suas mãos nos bolsos ou na sua cintura. Mude a sua postura de combate para uma postura de abertura. Isso não só acalma a sua mente, mas também desarma a outra pessoa, que percebe subconscientemente que você não está mais em modo de ataque. O passo metafórico é a aplicação disso em situações que não permitem um movimento físico. Quando você recebe um e-mail agressivo de um colega, a sua primeira reação pode ser escrever uma resposta igualmente agressiva. Mas, em vez disso, respire fundo e dê um passo para trás. Feche o e-mail, levante-se, vá buscar um copo de água. Crie uma pausa. Essa pausa é o seu passo para trás, que te permite se desapegar da raiva inicial e escrever uma resposta racional e profissional. 2. A respiração consciente. Eu aprendi cedo que a voz em pânico no rádio, além de ser motivo de piada, causa pânico nos outros. Por isso, a regra era: antes de apertar o botão do rádio, respire fundo. A respiração é uma ferramenta incrivelmente poderosa para o desprendimento. Quando estamos estressados ou chateados, a nossa respiração se torna curta e superficial. Isso ativa a nossa resposta de luta ou fuga, encurtando o nosso campo de visão e nos jogando para o centro do problema. Respirar de forma consciente e profunda faz o oposto. Ele ativa o sistema nervoso parasimpático, que nos acalma e nos permite pensar com mais clareza. Em uma reunião tensa, antes de falar, faça uma pausa e respire. Em uma briga com sua família, antes de gritar uma resposta, pare e respire. Essa simples ação de inalar e exalar conscientemente te dá o espaço necessário para se desconectar da emoção e reconectar com a razão. É como se a cada respiração você estivesse soltando o problema e ganhando um pouco mais de perspectiva. 3. Mude a sua postura. Outra técnica sutil, mas extremamente eficaz, é mudar a sua postura corporal. Quando estamos na defensiva ou prontos para a briga, o nosso corpo reage. Abaixamos o queixo, encolhemos os ombros, fechamos os punhos. É a nossa maneira natural de nos proteger. Mas essa postura nos aprisiona ainda mais no problema. Para se desprender, faça o contrário. Levante o queixo, abra o peito, abaixe as mãos. Essa postura de abertura não só muda a sua perspectiva visual, mas também altera o seu estado mental. Ao levantar o queixo, você força a si mesmo a ter uma visão mais ampla, a olhar para o mundo com mais curiosidade e menos ameaça. Ao abaixar as mãos, você demonstra que não está em modo de ataque ou defesa.
Você está pronto para ouvir e aprender. Em uma conversa difícil, em vez de se fechar, tente relaxar o seu corpo. Sente-se confortavelmente, com as mãos no colo. Olhe para a pessoa nos olhos, mas sem agressividade. Essa linguagem corporal de abertura facilita a escuta, que é a próxima grande ferramenta do desprendimento. 4. A arte de ouvir em vez de falar. Essa é talvez a mais difícil das ferramentas para a maioria das pessoas. Quando estamos envolvidos em um problema, a nossa primeira inclinação é de falar, de justificar, de explicar o nosso lado. Estamos tão ocupados com a nossa própria narrativa que não conseguimos ouvir a narrativa da outra pessoa. E enquanto estamos falando, estamos ainda mais presos no problema. O desprendimento, na sua forma mais pura, é a capacidade de calar a boca e apenas ouvir. Eu aprendi que quando estou em uma reunião, em vez de dominar a conversa, é muito mais eficaz sentar, ouvir e observar. Quando meus líderes falavam, eu ouvia. E ao fazer isso, eu era capaz de ver as lacunas nos planos, os pontos cegos, os problemas potenciais, porque a minha mente não estava ocupada formulando a minha própria resposta. Ela estava livre para analisar e absorver. Pense no seu dia a dia. Quando um colega reclama de um projeto, a sua primeira reação é defender o seu trabalho? Tente algo diferente. Apenas ouça, faça perguntas. Entenda o ponto de vista dele. Você não precisa concordar, mas o ato de ouvir te dá uma nova perspectiva. Ele te ajuda a se desprender do seu próprio ego e ver a situação de um ponto de vista mais amplo. 5. Aplicações práticas do desprendimento. O desprendimento é uma ferramenta universal, aplicável em todos os aspectos da vida. Aqui estão alguns exemplos de como você pode usá-lo. No trabalho, projetos complexos. Quando um projeto parece impossível e você está afogado nos detalhes, pare. Dê um passo para trás. Olhe para o projeto como um todo. O que é o objetivo final? O que é realmente importante? Muitas vezes, a solução está em simplificar ou em delegar tarefas que te sobrecarregam. Feedback negativo. Receber um feedback ruim pode ser difícil. A nossa reação natural é ficar na defensiva. Em vez disso, pratique o desprendimento. Ouça o que está sendo dito sem reagir. Respire. Levante o queixo. Pergunte: pode me dar um exemplo? Ouça a resposta com a intenção de entender, não de rebater. O desprendimento te permite extrair o valor do feedback e usá-lo para melhorar em vez de se sentir atacado. Nos relacionamentos, discutindo com a família. As discussões em família são especialmente emocionais. Quando a sua emoção começar a subir, dê um passo para trás. Literalmente, saia da sala por 1 minuto, beba um copo de água. Respire. Isso dá a ambos o espaço necessário para acalmar a mente e retornar à conversa com mais calma. O desprendimento te impede de dizer coisas que você se arrependerá depois. Quando se sente ignorado, em uma conversa, quando você sente que não está sendo ouvido, a tentação é falar mais alto. Em vez disso, cale a boca. O desprendimento te ensina que a atenção não é algo que você exige com a força, mas algo que você conquista com a calma e a sabedoria. Ao ouvir, você mostra respeito pela outra pessoa, e isso muitas vezes faz com que ela, por sua vez, comece a te ouvir. Na sua vida pessoal, quando a ansiedade bate, a ansiedade é o oposto do desprendimento, é o seu cérebro se afogando nos detalhes e nas preocupações. Quando você se sentir ansioso, pare, respire. Tente ver a situação de fora. Pergunte a si mesmo: isso realmente importa? O que é o pior que pode acontecer? O desprendimento te permite ver que a maioria das suas preocupações são projeções do futuro e não problemas reais. Quando se sente sobrecarregado, a sensação de estar com muitas tarefas para fazer é esmagadora. Pare, respire, escreva tudo em uma lista. Separe as tarefas urgentes das importantes.
O desprendimento te permite ver a sua lista de afazeres não como uma montanha, mas como uma série de pequenos passos. O desprendimento não é uma ferramenta para os fracos, mas para os fortes. É a capacidade de ser tão confiante e seguro de si que você não precisa se deixar levar por cada emoção e por cada pequeno problema. É a liberdade de ver a vida como ela é, em toda a sua complexidade, e de responder a ela com clareza e sabedoria. Eu vi o poder do desprendimento em todas as áreas da minha vida. No trabalho, ele me permitiu liderar com calma em situações de alta pressão. Nos meus relacionamentos, ele me deu a capacidade de ouvir e de me conectar com as pessoas em um nível mais profundo. Na minha vida pessoal, ele me deu uma paz de espírito que eu nunca pensei que fosse possível. Comece com um passo, literal ou metafórico. Respire, mude a sua postura e, acima de tudo, ouça mais do que fala. Pratique essas pequenas ações e você verá a sua vida se transformar. Você deixará de ser um refém das circunstâncias e se tornará o capitão do seu próprio navio, navegando com clareza e propósito, mesmo em meio às tempestades. O desprendimento não é apenas uma habilidade, é a chave para uma vida mais plena, mais controlada e mais significativa. É de fato o superpoder que te liberta.